Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo. Há um bom tempo que eu não gravo vídeos, né? Saindo em reflexão, discernimento, para saber qual caminho tomar. Isso é muito bom para cada um de nós, principalmente nesse tempo de confusão em que vivemos, né? Vou comentar um pouco aqui sobre o Centro Dom Bosco, que foi criticado, né, recentemente sobre o Catecismo Amarelo, né, falando sobre os erros do Catecismo Amarelo. E se puxar o fio da meada, tem muita coisa além de tudo isso, né? Mas o que pensar de tudo isso? Nós temos que colocar nossos pés no chão e viver uma vida mais simples, algo mais simples. Vamos lá. O Centro Dom Bosco, eu conheci alguns deles, dois deles, né? O Pedro Afonseca e o Álvaro Mendes. Pessoas bacanas, eu gostei dos dois, eles têm grandes ensinamentos, um canal muito bom, mas infelizmente nesse tipo de assunto existe uma linha muito fina, uma linha muito tênue entre você cair para o sede-vacantismo, da crítica contra o clero, contra o Papa e assim por diante, e você também focar naquilo que importa para os católicos em geral. Tá? Infelizmente, sendo Dom Bosco tem falado sobre o catecismo, eu fico com o Pedro Afonseca, por exemplo. Pedro Afonseca, ele era presidente do Centro Dom Bosco e saiu da presidência do Centro Dom Bosco. Ele viu que estava indo para um caminho não muito legal, indo para um caminho já lá para o sede-vacantismo. Tá? Muitos não concordam, muitos não vão assumir isso, é claro. Eu também estava nesse caminho de criticar o Papa, criticar isso e aquilo. É claro, é porque é uma linha muito tênue, as pessoas entendem o 8 ou 80, infelizmente é assim na internet. Na internet virou moda você bater nas coisas, em tudo que você puder imaginar. As pessoas gostam de falar mal hoje em dia de tudo na internet e ganham dinheiro em cima disso. Tá? Eu estou falando no caso do Centro Dom Bosco. O Centro Dom Bosco eu acredito que eles sejam sérios, sejam pessoas sérias, pessoas realmente de Deus, mas que eles estão aí seguindo um caminho que não é legal. Pelo que eu pude entender sobre o caminho trilhado pelo Centro Dom Bosco hoje, eles criticam tudo que vem depois do Concílio Vaticano II. Tá? Então, isso é um caminho perigoso que vai tendo uma escalada. Vamos estudando isso e aquilo, e o Concílio Vaticano II depois não vale. Aí não vai mais acreditar no Papa João Paulo II, nas coisas que ele fez, no Papa Bento XVI e nos papas que vieram depois, e os santos que vieram depois do Concílio Vaticano II, que nem o Carlo Acutis. Muitas pessoas não acreditam que ele se tornou santo, não o respeitam, então virou algo assim que as pessoas não acreditam, mas nesse período, inclusive, teve se aumentou ainda mais após Papa Francisco, né? Infelizmente, foi um Papa modernista, mas devemos respeitá-lo. Ele era Papa, assim como Bento XVI era Papa, assim como João Paulo II era Papa, porque o Espírito Santo rege a igreja. Não é o Papa que rege a igreja, não é os padres, não é os leigos. Quem rege a igreja, quem comanda a igreja é o Espírito Santo. Tanto é que agora temos o Papa Leão XIV, que foi realmente colocado lá pelo Espírito Santo, porque ele é um Papa voltado mais para o tradicional, mas não era o favorito. Ele não era o favorito nem dos tradicionais e nem dos liberais. Os liberais tinham um votado, uma pessoa que eles queriam, e os tradicionais tinham outra. E quem ganhou foi um cara quase anônimo, Papa Leão XIV, né? Então, é o Espírito Santo que manda, é Deus que manda. Então, nós temos que ter isso em mente. E o estudo, muitas vezes, nos cega. Não que você não deva estudar, você tem capacidade de estudar a igreja, estude. Mas a igreja é regida pelo Espírito Santo e nós não podemos nos separar dela. Se a frase que o Centro Dom Bosco sempre diz, que fora da igreja não há salvação,
sempre nos seus vídeos eles costumam falar assim. Como que Jesus vai deixar que os hereges tomem conta da igreja totalmente? Que o próprio Cristo falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, pós-Concílio Vaticano II, pode ter vindo sim pessoas heréticas, pessoas que querem destruir a igreja, os esquerdistas, os maçons, tudo que você puder imaginar, adentrando a igreja, colocando padres que fazem coisas erradas, mas a igreja jamais cairá. E nós devemos respeitá-la. Devemos segui-la e respeitar o Papa vigente, né? O Papa que está no comando. Não podemos fazer com que não existe mais Papa, o Papa era antes do concílio, agora está tudo errado. Infelizmente o Centro Dom Bosco está trilhando este caminho, ainda não está lá. Espero que ele não chegue. Graças a Deus nós temos agora um Papa mais tradicional. Então talvez as coisas melhorem, né? Esse clima, né, contra a igreja, esse clima que temos um Papa herético, um Papa não sei o quê, talvez isso vá acabando aos poucos, vai se tranquilizando, né? Com o Papa Leão XIV. Tá? Então, graças a Deus, nós temos um Papa mais voltado para o tradicional. É claro que muitos vão falar mal dele ainda, vão falar como falam mal do Bento XVI, como falam mal do Papa João Paulo II. Então, nós não podemos seguir, trilhar esse caminho perigoso. Devemos apontar o que está errado, mas nunca ir contra os clérigos e contra a Igreja de Cristo, né? E contra o Papa. Porque nós devemos falar, isso está errado, eu não vou seguir. Tá? Nós vivemos uma crise. O que eles falam está correto sobre a crise na igreja, temos uma grande crise, mas nós devemos passar essa linha tênue. Eu estou com Pedro Fonseca, por exemplo. Pedro Fonseca entende tudo isso, mas ele estava passando dessa linha. Essa linha que muitas pessoas não conseguem enxergar, que é muito difícil realmente enxergar essa linha. Então devemos prestar bem atenção nisso. Sermos católicos, seguirmos nossa vida, comungarmos, rezarmos pelo Papa, rezarmos pelos padres. Se o padre está fazendo coisa errada, se você vê que é algo errado, denuncie ao bispo. Se não der certo, se o bispo também for convivente com algumas coisas, reze. A igreja é movida pelo Espírito Santo. O grande exemplo disso foi esse novo Papa. O Papa Francisco, né, nos deixou, rezemos pela alma dele. Infelizmente era mais voltado para o modernismo, mas rezemos por ele, que ele era Papa da igreja. Rezemos pela igreja, rezemos por todo o clero, que eles estão à frente da igreja. Nós, leigos, devemos rezar